As andorinhas voltaram e eu também voltei. Voltei por quê? Porque a gente tem mais uma aula do Toda a Teoria e eu quero ouvir você agora. Agora é aquele momento. Cadê a vinheta, Brasil? Pronto, moçada! Estamos mais uma aula aqui da Toda a Teoria, professor Marquinho, reunidos para mais um momento de sabedoria. Hoje o assunto é muito importante, vamos falar de repertório. Imagine você foi com seus amigos, pós-pandemia, foi num barzinho, tá lá o rapaz tocando violão, animando a noite da galera que tá se divertindo no barzinho, olhares, flertes, chavecos pra cá, chavecos pra lá, manda guardanapinho com música pro garçom. Ah, garçom, leva pro músico, pede lá uma música pra ele. Ah, a gente gosta tanto disso aqui. Imagina, o músico recebe o papelzinho e fala assim: ô pessoal da mesa 18, eu não sei tocar essa música não. Aí vocês mandam mais uma. Eu vou, rapaz, isso aqui não tá no repertório. Aí ele já começa a perceber que vai ficar feio pro lado dele. Na próxima ele já fala assim, ó, ô rapaz, tô sem os instrumentos adequados. Ele começa a inventar desculpa. Você começa a perceber que o repertório dele é limitado, sim ou não? Dá vontade de voltar para esse lugar quando esse cara estiver se apresentando de novo? Duvido, duvido. Então a gente julga o repertório das pessoas. Quem é que não gosta de conversar com alguém que saiba falar de tudo quanto é assunto? Não que seja um especialista em todos os assuntos, mas que ele saiba um pouquinho de cada coisa. Que ele possa conversar sobre vários assuntos. Que ele tenha repertório. E as empresas querem isso na seleção de profissionais. Quem tem o que oferecer. Então, quem tenha formação, background, que vai sustentar. Na redação é a mesma coisa, galera. Na redação é esse mesmo universo. Então você tem um texto de apoio, que é chamado de texto motivador. Só está fazendo com que você pense nas suas ideias. Eu posso me valer dos textos de apoio? Posso. Posso fazer paráfrase, escrever com as minhas palavras, extrair dado, nada te impede de você utilizar essas informações. Mas uma coisa importante, você tem que oferecer alguma coisa para a banca. Fica imaginando aquele corretor que tem 100 redações por dia para corrigir, 200 redações por dia para corrigir no vestibular. Ele pega lá 50, 60 redações, são exatamente iguais. Os caras trabalharam exatamente as mesmas informações, todas coletadas no texto de apoio, sem nenhum tipo de criatividade, sem nenhum tipo de pensamento e raciocínio crítico. É um porre. Beleza? Como é que é quando você está estudando alguma coisa que você não gosta? Você está lá estudando física, você é de humanas, está lá sofrendo com a aula de física. Você está lá deitado. Esperando deitado, está na pior posição possível. Você acha que você vai absorver alguma coisa naquela posição? Agora, começou a estudar redação. Eu adoro redação. O professor Marquinho me dá um estímulo para estudar. Eu tenho tesão pedagógico quando eu vejo a aula de redação. Aí o que você faz? Você senta na melhor postura possível, para você ter atenção ao que você está fazendo. Joia? É isso que que a gente quer que o leitor faça também. Se ele está deitado ali num monte de redação ruim, na hora que chegar a sua ele fala assim, opa, agora tem um cara aqui que tem repertório para oferecer. Esse cara promete. Então se você prometeu, cumpra. Beleza? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então vamos lá. Primeira informação. O que o repertório mostra? Vou sair da tela um pouquinho, hein? Não sente saudade não, eu volto. Como as andorinhas eu voltarei. Mostra o trabalho do redator que fez um projeto sólido, reunindo seu universo e relacionando-o ao tema e a leitura dos textos da coletânea. É o que a gente fala em associar leitura e produção. Outra característica, confere autoria ao texto, tornando-o autêntico. É o que eu acabei de falar para vocês, aquele monte de redação chata, todas iguais, falando das mesmas informações dos textos de apoio. Cara, se tem alguma coisa que se diferencia. Mais importante, revela a maturidade, porque evidencia a capacidade de mobilizar e relacionar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Você é maduro, você é capaz de uma situação de pressão por causa da prova, de pegar as informações que você coletou durante sua formação inteira no ensino médio, como sua formação cultural, os seus gostos, suas predileções. Eu gosto de série, eu gosto de filme, eu gosto de música. Dá para você usar tudo isso na redação, moçada. Então você adquiriu esse repertório com a experiência de vida. E isso deve ser sempre explorado nos grandes vestibulares e no Enem.
tá? Isso é muito importante. Fartei. Isso é muito importante na redação de vocês. Tudo bem? Vamos para mais uma informação? De onde eu posso usar o repertório? Olha que legal. Disciplina escolar. Aí eu posso usar a matemática na minha redação? Ué, se fizer sentido o que você está pensando, pode. Posso usar a física? Vamos pensar no governo? Para variar, vamos falar do governo um pouquinho? Se o governo não age sobre determinado assunto, sobre determinado problema social, isso não lembra a lei da inércia? Se ninguém fizer nada e colocar em movimento, vai continuar parado, não vai? Dá para fazer uma analogia. Olha que louco. A química dá para usar. A biologia, a história, a geografia. Você sempre pensou, né? História, geografia, sociologia, filosofia na redação. Dá para você usar tudo, moçada. Tudo. É visão de mundo. É saber relacionar. É você ter o seu caderninho na sua preparação. Olha a dica valiosa. Eu sei que eles vão colocar aqui uma coisinha aqui, ó. Dica de ouro. Até frisei, ó. Dica de ouro. Por quê? Você vai fazer o seu caderninho de repertório. Tá? Então você está assistindo o filme, gostou do filme? Reflete sobre ele, moçada. Que seu momento de lazer pode ser um momento de estudo na sequência. Então, eu assisti um filme tão bonito, que ele me mostrou? Ele falou de discriminação, de desigualdade, me falou da luta por equidade entre homens e mulheres. Aproveita, anota, o filme tal aborda tal temática. Tem algum momento marcante naquele filme que te chamou a atenção? Anota. Aproveita. As séries é a mesma coisa. Lembra 2018, falando de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Bombou falar de Black Mirror. Né? Dá para aproveitar. Falar de tecnologia? Olha quantos problemas relacionados à tecnologia foram explorados pela série. Então, mesma coisa, assistiu o episódio? No episódio tal, aconteceu tal coisa, isso me chamou a atenção porque relaciona a determinado tema. Vai fazendo uma coisa que é sua, é seu, é para sempre. Você anotou, você vai guardar. Você está mobilizando uma parte do seu cérebro para registrar essa informação. Livros. Né? Livros é a mesma coisa. Acabou de ler um livro? A menina que roubava livros, não importa. Estou lendo o Diário de um Banana. Que filme, que livro, que você quiser. Né? Dá para extrair alguma coisa de útil na sua leitura? Anota no seu caderninho. Quadrinhos, animes. Né? Tem uma galera que é ligada em anime. Aproveita isso, cara. É o seu repertório, é o seu universo. É sua identidade vindo pro texto. Jogos. Né? Os jogos eletrônicos, os jogos de RPG, né? Os de tabuleiro. Né? O que você pode aproveitar? Como é que você dinamiza isso em relação a temas? Músicas. Pô, tem tanta música legal, cara. Né? Dá pra usar o funk? Dá pra usar o funk, dá pra usar o sertanejo, dá pra usar o rock, dá pra usar MPB. Né? Chega de pensar que repertório é coisa cult. É Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. Dá para colocar o MC Guimê, se você quiser. Vamos falar de desejos de consumo. Né? Olha o funk ostentação. Dá para você aproveitar, cara. Traz sua cara. Né? Citações, uso de leis e mais uma enormidade de possibilidades, cara. É só você ter a cabeça voltada para o seu universo. Né? Sai do casco, bota a cabecinha pra fora e olha pro seu redor. Né? Isso é tão legal, cara. A gente gosta de gente que tem essa visão de mundo desenvolvida. Tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho? Repertório. De nada adianta jogar o repertório no texto. Não, o repertório por si só não se prova. Né? Você tem que fazer uma reflexão de como o repertório se relaciona com o tema e com o tópico frasal que você está analisando no parágrafo. Dá para usar a introdução, o repertório da introdução? Dá para contextualizar. Dá para usar na argumentação. Né? E há quem consiga trabalhar o texto todo em torno do repertório. Esse é o ideal, moçada. Se você, olha só, o sonho da redação bacana. O cara começou falando de vidas secas para falar de saneamento básico. Lá na introdução. Né? Falou da vida do Fabiano, da Sinha Vitória, do menino mais velho, menino mais novo, a cachorra-baleia. Né, citou que é o problema do sertão, né? Aí começou a desenvolver a argumentação. E lá no argumento ele desenvolveu um tópico e relacionava de certa maneira com alguma passagem do Vidas Secas. No parágrafo seguinte fazia a mesma coisa. Lá no último parágrafo, se é um tema estilo Enem, né, ele viu que tem uma proposta de intervenção. Ele fala, poxa, se essas medidas fossem adotadas há muito tempo no Brasil, a família do Fabiano não precisaria ter fugido em busca de vida melhor. Seriam tido qualidade de vida.
Percebe que louco que é? Seu texto fica fechadinho em torno de uma ideia que é sua. Ninguém vai tirar isso de você. Beleza? É o que a gente chama de diferencial produtivo. Né? Você está utilizando uma informação sua e aproveitando isso. Você não está simplesmente jogando. Para falar assim, olha, eu sei isso aqui. Tá, tudo bem, não é prova de história, não é prova de geografia, não é prova de literatura. É uma redação. Beleza? Vamos ver mais coisa? Olha só que legal. Como usar repertórios, principalmente as leis. E a gente pode fazer um contraste entre o ideal e o real. Entre a teoria e a prática. E lá no ano passado, no Enem, cara, o tema que falou da democratização do acesso ao cinema, 41% dos 44 textos que receberam nota 1000 usaram a Constituição como repertório. Por quê? Porque a Constituição, cara, ela... sinceramente, ela não é muito respeitada no nosso país, né? A galera não tem um hábito de respeitar a lei máxima da nação. Isso muito me entristece. Então vamos lá. Opa, apertei lugar errado aqui. Tô nervoso. Então vamos ver um exemplo? Olha só, a gente poderia usar a Constituição Federal de 1988. O que a gente pode falar sobre ela? É a lei máxima de um país, traça parâmetros jurídicos e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade democrática. Ou seja, na prática, organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, de normas, de prioridades e preferências que a sociedade acordou. É um pacto social constitutivo de uma nação. É conhecida também como Constituição Cidadã, né? Ofereceu vários direitos que antes eram negados nas outras cartas que nós tivemos aos cidadãos. Isso incomoda muita gente hoje em dia, né? Tem deputado que fala em fazer uma nova Constituição, porque os brasileiros têm muitos direitos. Não podemos deixar isso acontecer, moçada. Um parágrafo de introdução para você ver como é que a gente pode empregar a Constituição, tá? Então o que eu sublinhei é o repertório. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. Esse texto é do ano passado, a democratização do acesso ao cinema, tá? Uma das redações nota 1000. Agora, o que eu destaquei nessa corzinha aí bonitinha, eu estou falando da realidade, ó, ao contraste. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na nossa sociedade nacional. Então percebe? O ideal e o real, a teoria e a prática. O que você acabou de fazer isso? Contextualizou por meio da lei e trouxe a problematização. Né? Agora vamos continuar? Esse cenário nefasto, olha a criticidade. Né? O autor não concorda com esse cenário de desigualdade no acesso ao cinema, porque o cinema tem uma importância grande. A arte tem uma importância grande na formação do cidadão. Agora, vamos trazer as causas? Olha a tese. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, ele vai falar disso nos argumentos, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Ele vai falar disso no argumento. Olha só, 2 parágrafos que eu crio expectativa de que vão ser desenvolvidos. Logo, faça imperiosa análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar, diminuir os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Legal, né? Bacana esse exemplo, sim ou não? Vamos para mais um? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Esse é o meu repertório, estou usando uma outra lei, né? A Declaração dos Direitos Humanos. Beleza? Essa redação falava do acesso à educação para os deficientes auditivos, tá? Olha só a problematização. Ou seja, o contraste entre tanto o precário serviço da educação pública do Brasil e a exclusão social vivida pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Na teoria é lindo, na prática é um desastre. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Né? Então vou analisar esses aspectos, esses problemas elencados aí na introdução. Você gostou? Eu gostei. Da hora, sim ou não? Vamos falar de outro tipo de repertório que também é muito utilizado? A cultura. Então olha esse exemplo. Também em 2019, tá? Acesso à democratização do cinema. No longa-metragem ganhador do Oscar, A Invenção de Hugo Cabret, narra-se o cotidiano de um jovem garoto órfão que, apesar de viver sob precárias condições, em uma estação de trem parisiense, frequenta clandestinamente uma sala de cinema próxima ao seu lar como uma forma de afastar-se de sua infeliz realidade. Olha que bonito, cara. Você não assistiu esse filme? Recomendo, vai assistir.
eu tenho certeza, vai escorrer uma lagriminha no cantinho do olho esquerdo. Tal obra fictícia, além de expor um dos benefícios a esse tipo de estabelecimento, também denuncia a desigualdade no acesso à arte cinematográfica, semelhantemente ao que ocorre no Brasil contemporâneo. Você percebeu? Ele ligou a ficção à realidade. É a mesma coisa, pô, eu até mudei de cor, porque é a mesma situação. Né? Tem gente que vive em condições precárias, economicamente falando, que tenta dar um jeito de ter acesso à cultura, mas a grande maioria não tem acesso à cultura. Isso é um problema. Agora, olha a tese. Nesse âmbito, faz-se necessário analisar dois entraves acerca do óbice social apresentado. Primeiro, os elevados custos para a entrada dos cinemas, incompatíveis com a condição financeira de camadas populares, e a falta de mobilização cidadã em prol da equidade dos direitos relacionados a essa situação. O que você imagina que ele vai desenvolver? Essas duas ideias. Então, o projetão que ele fez, ele sintetizou nessa introdução. Né? Já usou o repertório, associou a análise, não jogou a informação, mas soube aproveitar, repertório produtivo, mesmo que pontual, beleza? Apresentou a tese, agora a gente sabe, a gente cria uma expectativa do que ele vai falar? Disso. Para chegar à conclusão que é a proposta de intervenção. Que vai atacar que problemas? Preço das entradas e a falta de mobilização cidadã em prol da equidade. Legal, não é? Não é da hora? Vamos ver mais um. Vamos ver agora as disciplinas escolares, como é que elas são usadas na redação. Vai lá, na tela. Põe na tela, Datena. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Pausa dramática. Semelhante a essa época no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Viu o vínculo? Aproveitou sim ou não? Esse cara é bom. Já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, olha a tese, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos de alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder, a manutenção da desigualdade no país. Eu adorei essa introdução. Você não? Pensa um pouquinho. Não é séria a questão? Por que cinema tem que ser tão caro assim, moçada? Não é à toa que eles estão pulando nas alturas quando começa os streamings a fazer sucesso no país. Né? A gente quer ter acesso à cultura. Eu adoraria que se o ingresso fosse acessível, de ter a sala cheia, com segurança, sem Covid, pelo amor de Deus. Joia. Mas eu adoraria ir para uma sala de cinema. Mas é caro. Eu prefiro assistir na minha casa. Por quê? Porque eu pago uma taxa simbólica, né, que dá para eu assistir uma enormidade de filmes. Entende? Como a gente tem que mudar esse cenário? Mais uma. Durante o século XXX, 19, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e universidades. Também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Esse é o tema de 2017, da inclusão de surdos na educação brasileira. Olha só, de novo, o problema. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem a sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Se com a chegada da família real a gente estabeleceu a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos, 1808. Olha só quanto tempo se passou. Não era para ter mudado essa situação? Para a gente ter uma inclusão muito maior? Era para a gente ter revertido esse cenário há muito tempo. Né? Mas falta o quê? Falta disposição. Vamos ver a tese? Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado, uma sociedade desinformada sobre a sua composição bilíngue. Libras é considerado uma segunda língua. Beleza? Linda introdução também, sim ou não? Tudo bem? Mais um para usar disciplina escolar. Para você falar, pô, meu universo, cara, tô na sala de aula, por que eu não aproveito? Para de dormir na aula de história. Para de dormir na aula de biologia. Ai, para que eu vou usar isso? Para redação. Cabeçudo.
Vou te mostrar exemplo agora de um texto na íntegra, tá? Os 4 parágrafos que o autor escreveu de uma redação nota 1000 sobre inclusão social de deficientes auditivos na educação brasileira, tá? Dá uma olhada quanto repertório legal dá para utilizar. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias Sísifo atingiu o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Odiernamente, só um comentário aqui, moçada, é uma palavra muito feia, tá? Não precisa usar odiernamente não, usa atualmente, nos dias atuais, tá? Não vai te dar nota mais por utilizar uma palavra difícil não, beleza? Mas não tem problema, isso é o de menos. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais separam do direito da educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade, viu? 2 argumentos. Olha para o primeiro. Então, o que ele vai falar no primeiro? Negligência governamental, sim ou não? Fique atento. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Falou, não falou? Consoante, ou seja, conforme Aristóteles no nível Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito não encontra-se deturpado no Brasil. Reforçou. À medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com os surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Viu? Eu disse que iria falar disso. Mas o parágrafo. Não era o preconceito? Olha ele aí. Outro sim, conector entre parágrafos. O preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, mais um repertório. Segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos, construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Preparou a proposta de intervenção, sim ou não? Então vamos ver a proposta? Portanto, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, medidas são necessárias para resolver esse problema. Apresentei, né? Fiz aquele caminhozinho preparatório para a proposta de intervenção. Cabe ao Ministério da Educação, agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Olha a ação ainda com um meio de execução. Uma vez que as ações culturais coletivas têm imenso poder de transformação, imenso poder transformador. Isso se chama detalhamento do componente da proposta de intervenção. No caso, ele detalhou o quê? A própria ação, tá? A fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, como consequência, conscientizem-se. A fim de quê? Finalidade. Então, se a sua proposta de intervenção tem que ter agente, ação, meio, detalhamento e finalidade, está completa. Desse modo, olha a lágrima que vai escorrer. Ó, de quem que lembrou nesse momento? A realidade de distanciar-se-á, não precisa de mesóclise, tá? Só um lembrete. Do mito grego. E os Sísifos brasileiros vencerão os desafios de Zeus. Que Zeus os ajude a montar uma bela redação, beleza? Nossa conversa de hoje termina aqui. Espero que você tenha entendido a importância do repertório e prepare-se. Um cara preparado tem muito mais sucesso do que quem não tem preparo algum, beleza? Nunca foi sorte, foi esforço. Beijo, até mais. Eu vou embora.